Vamos nos assentar. Caríssimos irmãos e irmãs dessa comunidade Santa Clara de Assis, você que nos visita e celebra conosco o 33º domingo do tempo comum, o penúltimo domingo do tempo comum. Nós estamos encerrando um caminhozinho final do encerramento do ano litúrgico. E no próximo domingo nós já celebraremos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. E no último domingo do ano, do mês, dia 30 de novembro, nós já estaremos celebrando o primeiro domingo do Advento. Então, temos que estar preparados como nos pede a liturgia de hoje. E como algumas liturgias já, alguns domingos atrás, semanas atrás, vem nos pedindo para que nós estejamos preparados e vigilantes, com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Por quê? Porque o Filho do Homem virá na hora em que nós não saberemos. Porque se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão viria, ele estaria esperando. Portanto, ficais acordados e vigilantes, porque no momento em que o Senhor chegar e encontrar acordados, vigilantes, aqueles seus empregados, Ele mesmo vai se cingir, vai fazê-los sentar à mesa e vai servi-los. Por isso, queridos irmãos e irmãs, perseverantes na fé e na esperança, para que possamos celebrar com alegria aquilo que Deus tem reservado e preparado para nós, para vós que temeis o meu nome, como nos diz a leitura da profecia de Malaquias, na primeira leitura. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. É Deus que nos faz esta promessa para nós que tememos o seu santo nome, para nós que cremos, que acreditamos, para nós que temos fé, mas uma fé viva, uma fé madura, uma fé que nos impulsiona, que nos ajuda a nos mantermos de pé e a servirmos uns aos outros, para que juntos possamos servir a Deus, porque assim nós poderemos rezar como o salmista rezou o salmo de hoje. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. As leituras de hoje nos apresentam uma situação, ou algumas situações que a princípio nos deixam preocupados. É uma forma escatológica de ser dita, é algo meio que apocalíptico, são sinais e símbolos que nos são apresentados, mas não vos preocupeis, o fim dos tempos ainda não chegou. É isso que Jesus vem para nos garantir. Não vos preocupeis. Ele diz que haverá guerras, haverá devastações, haverá terremotos, haverá brigas, haverá um monte de coisas, mas ainda não é o fim dos tempos. Ele pede que nós nos preocupemos com uma coisa, e isso está já bem no início do Evangelho de hoje, porque algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Talvez não seja o caso da nossa comunidade, né, Valdeci, o Itatiano. Mas, muitas das vezes, nós vamos em algumas comunidades, entramos em algumas igrejas e ficamos o quê? Boquiabertos. Uma beleza, os vitrais, os afrescos, as imagens, as pinturas. Olha, que maravilha, que coisa bonita. E realmente, para Deus, nós devemos sempre dar e fazer o nosso melhor. Mas Jesus nos adverte: vós estáis admirados com estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus aqui, ele falava a respeito do templo de Jerusalém.
Templo de Jerusalém era a casa de Deus, era ali que eram feitas as suas ofertas, os seus sacrifícios, aonde os fiéis se dirigiam, aonde o próprio Jesus se dirigia. Mas Jesus aqui, ele está querendo relatar que nós não devemos nos preocupar tanto com as coisas externas, porque essas coisas um dia poderão se acabar. E assim como Jesus profetizou tudo isso, 40 anos depois, os romanos vieram e destruíram todo o templo. Acabaram tudo. O que Jesus está aqui também querendo nos dizer é que aquelas coisas que nos deixam ofuscados, o brilho, as coisas bonitas, não são estas coisas que vão nos levar até Deus. Nós estamos entrando e chegando próximo de um período em que as luzes, os brilhos, as coisas materiais irão nos chamar mais a atenção do que verdadeiramente aquilo que deveria ser essencial e importante na vida de cada um de nós. Nós ficaremos encantados com as luzes do Natal. Ficaremos encantados com as fachadas dos prédios, das casas decoradas. Tudo muito bonito, sim. Devemos nos preocupar em fazer isso? Sim. Mas o que é importante e o que é essencial para nós são os brilhos, as cores, os enfeites ou aquele que vai nos trazer a vida. Aquele que vai renovar a nossa fé, a nossa esperança e nos manter perseverantes na nossa caminhada, no nosso serviço, no nosso ser. De que adianta uma casa toda bonita por fora, bem pintada, uma fachada linda e maravilhosa, toda decorada, e dentro ela está oca, está vazia, não tem vida, não tem ninguém. Não adianta de nada, assim também de nada adianta este templo aqui. De nada adianta o nosso corpo se nós estamos vazios por dentro, se nós não temos nada a oferecer uns aos outros. E aqui eu abro um parênteses para aquilo que hoje nós celebramos, instituído pelo Papa Francisco, que é o Dia dos Pobres. Eu queria fazer, abrir aspas, para um pequeno trecho da carta que o Papa Leão XIV escreveu para este dia, dizendo que tu és a minha esperança. Quem é a esperança de Deus? Ou quem é a nossa esperança? Em quem nós pomos a nossa confiança? Em quem nós acreditamos? Em quem nós pomos a nossa esperança, a nossa fé? E ele diz: no meio das provações da vida, a esperança ela é animada pela firme e encorajadora certeza do amor de Deus derramado nos corações pelo Espírito Santo. Por isso, a esperança ela não decepciona. Segundo o Papa, a pobreza mais grave é não conhecer a Deus. De que adianta eu ter tudo na vida, eu ser tudo na vida, eu conhecer todos aqueles que estão ao meu redor, mas eu não conheço a Deus? Embora importantes todos os bens desta terra, as realidades materiais, os prazeres do mundo ou o bem-estar econômico não são suficientes para fazer o coração feliz. O que é que faz o seu coração feliz? São seus bens materiais? São as coisas que você tem? Ou as pessoas que te servem? Ou será que está faltando na sua vida algo que é muito mais importante do que todos os bens, todas as coisas que você tem? Frequentemente, as riquezas iludem e conduzem a situações dramáticas de pobreza, sendo a primeira dessas ilusões pensar que nós não precisamos de Deus. Pensar que nós não precisamos de Deus. Ele ainda recorda que a caridade é o maior mandamento social. A pobreza tem causas estruturais que devem ser enfrentadas e eliminadas. Que o Dia Mundial dos Pobres
pretende recordar às nossas comunidades que os pobres estão no centro de toda a ação pastoral, não só na sua dimensão caritativa, mas igualmente naquilo que a igreja celebra e anuncia, através das suas vozes, das suas histórias, dos seus rostos. Deus assumiu a sua pobreza para nos tornar ricos. Todas as formas de pobreza, sem excluir nenhuma, são um apelo a viver concretamente o Evangelho e a oferecer sinais eficazes da esperança. Isso que Jesus quer nos propor hoje, queridos irmãos e irmãs. Em vez de sinais de morte, em vez de sinais de destruição, sinais de esperança. Mas Ele nos pede, cuidado para não sermos enganados, porque muitos, depois de todas as infelicidades, de todas as coisas ruins que acontecem na vida de cada um de nós, virão aqueles que dirão, sou eu, que procurarão nos enganar. Quando ouvides falar, dessa pessoa, dessa gente, não os sigais. Não os sigais. Lembre-se de quem é verdadeiramente o nosso Deus. De que quando nós ouvimos falar de todas essas questões de guerras, de revoluções, que não é difícil no nosso dia a dia, ouvimos, basta ligar o rádio, a televisão, abrir o jornal e nós vamos ver inúmeras notícias a respeito disso, mas que nós não devemos nos preocupar. Não devemos nos preocupar, porque esta será a ocasião em que nós iremos testemunhar a nossa fé. Em quem nós pomos a nossa fé. Em quem nós colocamos e depositamos a nossa esperança. Fazei um firme propósito, diz o Senhor, de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum inimigo poderá resistir ou rebater. E mais, vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, porque é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Permanecendo firmes. Firmes em quê? Firmes na nossa fé. Firmes naquilo que nós, como cristãos e cristãs, batizados e batizadas, acreditamos e confiamos na graça e na misericórdia do Senhor nosso Deus. Firmes em tudo aquilo que o Senhor até hoje tem colocado para nós como esperança. Tem colocado para nós como herança. Tudo aquilo que o Senhor vem dizendo para cada um de nós, para que nós possamos confiar e acreditar na sua graça e na sua misericórdia. Porque o caminho discipulado é, sem dúvida, queridos irmãos e irmãs, permeado por provações, adversidades e luta contra todas as formas de mal. Jesus se encontra em Jerusalém para enfrentar a morte e não esconde que seus seguidores passarão pelos mesmos confrontos. Se Jesus, que foi Jesus, que é Jesus, passou por tudo isso, quem somos nós para fugirmos de tudo aquilo que é reservado para cada um de nós? Essas, porém, são as condições para construir o novo que irá surgir, um novo céu e uma nova terra. O templo foi destruído, mas a igreja, alicerçada na fé dos apóstolos, resistiu a todas as adversidades e atravessou o tempo. E nós também possamos, junto com esta igreja, junto com a igreja que foi fundada e edificada sobre os apóstolos, ultrapassar todos os momentos de dificuldades, todas as adversidades do tempo e resistir através da nossa fé. A nossa fé, fundada em Cristo Jesus,
e alimentada pelo Espírito Santo, possa nos conduzir no seguimento de Deus nosso Pai. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que ao celebrarmos este 33º domingo do tempo comum, dia em que celebramos o 9º dia mundial dos pobres, se nós somos tementes ao nome do Senhor nosso Deus, nós veremos com certeza nascer o sol da justiça, que irá trazer a salvação para cada um de nós sobre as suas asas. E assim nós responderemos como salmista: o Senhor virá julgar a terra inteira e com justiça julgará, porque nós exultaremos na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira. Ele vai julgar o universo com justiça e as nações com equidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos conceda a graça de chegarmos ao fim deste ano litúrgico, para iniciarmos a celebração de um novo ano, a celebração do Advento, a celebração da vida e do nascimento do menino Deus, que irá nascer na vida e no coração de cada um de nós. Que nós estejamos preparados e abertos para acolhê-lo. Possamos transformar o nosso coração numa manjedoura que vai acolher com carinho, com amor, este menino Deus que irá nascer. E esta casa construída, iluminada e enfeitada não seja apenas uma fachada. Este templo, ele não seja apenas uma fachada. Ele tenha vida, ele tenha vida em seu interior e vida em abundância. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que Maria, nossa mãe, nossa intercessora, nos conceda a graça de estarmos sempre na presença de seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.